Boa noite. Então, antes de tudo, eu queria agradecer aqui a participação do último vídeo, aos feedbacks, aos comentários, ao grande número de visualização. E seguindo a nossa ideia aqui, é sempre proporcionar deixar um pouco mais fácil o conteúdo para você aplicar no seu dia a dia. O tema de hoje aqui a gente vai falar sobre álcool, exercício físico, álcool e resultados no seu exercício físico. Será que existe uma relação? Pode ser um conflito, pode ser um benefício? Então eu separei aqui alguns tópicos para a gente estar analisando. Quando você faz a ingestão de álcool, essa ingestão acarreta em algumas alterações em vários metabolismos no nosso corpo. E ela interfere em vários sistemas. Isso seria benéfico, maléfico? Vamos analisar alguns aqui. Eu pontuei alguns aqui que é bem importante que tem essa relação entre a síntese proteica, a oxidação de gordura, melhora do rendimento nos seus treinos. Então eu pontuei aqui alguns sistemas que o álcool pode interferir diretamente, tá ok? Pode ser no sistema neural, pode ser no metabolismo energético, pode ser na síntese de proteína, ou seja, você construir massa muscular, você degradar ela, e pode ser na termorregulação do seu corpo. Então aqui eu vou discorrer para você que a gente pode estar olhando para o álcool de forma aguda, uma simples ingestão, e vamos ver o que acontece, ou de forma crônica, várias ingestões e ver o que acontece. E vamos dividir esse tema em dois. Primeiro a primeira parte dele, vamos só olhar para o metabolismo. O álcool entra no seu corpo de forma aguda ou crônica. O que acontece com hormônios, com receptores? O que acontece com você? E depois a gente vai olhar o álcool na hora que ele entra no seu corpo e o que acontece no exercício físico. Aprendendo essa primeira parte de metabolismo, você já vai perceber que a outra parte do exercício físico fica um pouco mais fácil. Então, então vamos lá, vamos começar aqui. Então, após a ingestão de álcool, o que acontece no seu metabolismo energético? O que seu metabolismo energético faz? Ele faz assim, quando você coloca um alimento para dentro do seu corpo, ou você armazena, ou você utiliza. Simplesmente assim. Então, um hormônio que participa muito regulando esse metabolismo energético é a insulina. Eu falei no outro vídeo muito sobre a insulina. Então, se você não viu o outro vídeo, eu aconselho você dar uma olhadinha lá que você vai ficar mais a par da situação. E o que o álcool faz no metabolismo da insulina? Ele diminui, ele gera uma redução da sensibilidade à insulina. O que significa isso? A insulina, para fazer o papel dela de armazenar a energia de armazenamento energético, a insulina, depois que ela está disparada na sua corrente sanguínea, se você tem um metabolismo totalmente normal, esse pouco que se dispara já faz com que isso aconteça. E vamos lembrar que, rapidamente, a insulina, quando ela sobe, ela bloqueia você utilizar a gordura como fonte de energia. Então, quando você ingere muito álcool, essa insulina já é prejudicada. Por quê? Porque ela tem uma resistência. Então, o que ela fazia com pouco, agora ela vai ter que fazer com muito. E se ela já tem essa função de quando ela entra na corrente sanguínea, você não conseguir utilizar a gordura como fonte de energia, quando você consome álcool, isso é potencializado. Então, já guarda essa informação. Álcool potencialização da insulina, dificultando a ação dessa insulina, que é bem provável que vá acontecer que você tenha mais dificuldade em usar a gordura como fonte de energia. Já pensa no seu treino. Segundo problema, o álcool interfere diretamente na gliconeogênese. O que significa isso? É a produção de energia. Ok? Então, se você vai treinar, se você está no seu dia a dia, alguma coisa assim, esse consumo de álcool, ele interfere lá no seu fígado, nessa produção de energética. Você pode perceber que você vai ficar um pouquinho mais cansado, até mesmo no seu trabalho, ou nas suas atividades do dia a dia, ou até mesmo no seu treino. Outro problema do consumo de álcool, ele estimula a produção do hormônio que a gente chama CTH. Esse hormônio CTH, ele é um hormônio que estimula a produção de cortisol. E para nós, o cortisol, ele vem com um grande problema aqui. Por quê? Porque o cortisol, ele alto, primeira coisa, ele aumenta a gliconeogênese. Só que a sua já vai estar dificultada por causa que você consome muito álcool. Segundo, gliconeogênese, o que significa? Esse cortisol bate lá no músculo e fala para o músculo assim, me dá uns pedacinhos dele, ou seja, me dá alguns aminoácidos para jogar na corrente sanguínea e para chegar no fígado para fazer energia. O que vai acontecer? A hora que esse aminoácido sair do músculo, bater na corrente sanguínea, esse aminoácido na corrente sanguínea vai ser identificado pela insulina, que já está com uma ação prejudicada.
vai ser identificado, vai jorrar mais insulina para dentro do seu corpo, que você já tem a insulina alta, porque você provavelmente pode estar consumindo muito álcool, e agora, segundo fato, você já vai aumentar essa insulina porque saiu aminoácido do seu músculo, o corpo identificou, essa insulina vai subir mais ainda, vai bloquear mais ainda a saída de gordura como fonte energética. A saída desse aminoácido de dentro do seu músculo cair na corrente sanguínea, o que ele está fazendo? Ele está pegando alguns tijolinhos do seu músculo. O que está acontecendo? Está acontecendo uma proteólise, ou seja, uma degradação proteica. Então a gente já começa a perceber que o álcool ele é bem degradante e ele é bem estimulador. Por quê? Degradante no sentido que ele quebra seu músculo para te fornecer energia. Ele é estimulador por quê? Porque ele estimula uma enzima que é chamada lipase lipoproteica a ficar segurando o seu reservatório de gordura para não ser utilizado. Você entendeu? Então, por isso que... Será que vale a pena? Será que não vale a pena? Até agora parece que não vale a pena. Continuando, a gente tem que lembrar que o álcool, ele tem caloria, né? E ele tem 7 quilocal por cada grama. Ou seja, cada grama de álcool você consome 7 calorias a mais. E o que é o problema disso? O problema disso é que essa caloria é a caloria que a gente chama de caloria vazia. O que significa caloria vazia? Caloria vazia significa que ela não tem nada de bom para o seu corpo. O seu corpo não consegue aproveitar nada do álcool. Ou seja, nessa caloria do álcool não vem minerais, não vem vitaminas que são importantes e fundamentais para o funcionamento do metabolismo energético. Então, acontece que, esses dias atrás, uma das minhas alunas falaram assim: já que o álcool é caloria, se eu não consumir alimentos muito calóricos e trocar pelo álcool, será que valeria a pena? Eu já te respondo que é um pensamento muito raso, muito simples. Por quê? Porque se você deixar de comer até mesmo aquele arroz branco que você tem tanto medo e trocar para comer, para tomar o seu drink, no seu churrasco, alguma coisa do tipo, o que pode estar acontecendo? Você está trocando as calorias, sim. No balanço energético pode ficar empatadas as calorias. Mas a hora que você olhar para a qualidade dessas calorias, mesmo o arroz branco que você acha que não é tão bom, mas não é dessa maneira, poderemos falar disso de uma outra oportunidade, você vai perceber que a qualidade desses combustíveis que você está colocando para dentro, ele gera um grande problema. Eu vou lembrar você que o álcool, ele não é digerido, ele é simplesmente absorvido, tá ok? Então, assim, ele não precisa ter uma quebra. Digestão significa quebra. A hora que você colocar o seu álcool para dentro, já na sua boca você já absorve um pouquinho, no seu estômago mais um pouquinho, no seu intestino mais um pouquinho. Então, assim que você coloca ele para dentro, ele não leva muito tempo, não. Ele já está rapidamente na sua corrente sanguínea, fazendo todo o estrago. Continuando aqui, o álcool ele tem um grande fator que ele tem um efeito diurético, você já sabe. O que ele faz? Ele inibe a ação do hormônio antidiurético. E o que acontece? Acontece que todos esses fatores é potencializado com uma perca hídrica do seu corpo e junto a isso vai as vitaminas hidrossolúveis, vai minerais que são tão importantes no processo das enzimas funcionarem para o seu corpo estar gerando energia. Lembra lá que eu falei que se ia ter um problema na sua via de energia, de produção energética? É bem possível que pode ser esse um dos fatores. Por quê? Porque para as enzimas funcionarem, para gerar energia, ela precisa ter um pH adequado, uma temperatura adequada, ela precisa ter água, você está perdendo, ela precisa ter minerais, vitaminas e minerais. E você está perdendo isso na urina. Você está perdendo qualidade dentro do seu corpo para gerar energia. Então, continuando, o que mais que é de interessante de metabolismo quando você ingere o álcool? Por exemplo, uma ingestão alta de álcool, que seria 120 gramas mais ou menos, você já tem uma diminuição de 23% da sua produção de testosterona. Imagine se você vem fazendo esses ciclos de consumo de álcool na quarta, na quinta, na sexta, ou quinta, sexta, sábado e domingo, e o efeito desse problema ele é acumulativo. E qual que é o problema disso? A testosterona está totalmente ligada à produção de síntese proteica, de aumento da sua massa muscular. E se você tem pouca testosterona, você vai ter menos massa muscular. E você lembra que eu falei lá no início para você que
A ingestão de álcool estimula a gliconeogênese, que é pegar uns tijolinhos do seu músculo e jogar na corrente sanguínea. Então, você está quebrando o seu músculo e já não está tendo mais a capacidade de fazer construção do seu músculo, ou você está diminuindo a capacidade. Outro problema que vem com isso, e já pode ser essa a explicação, a síntese proteica do seu músculo. O que é a síntese proteica? A síntese proteica é o estímulo que você dá para o seu músculo para ele crescer. E esse estímulo é gerado através de treino. Pode ser um treino de força, ser uma musculação, pode ser uma corrida pesada, alguma coisa do tipo, ou através de alimentos. Você estimula o seu corpo a produzir músculo. Se você tiver a matéria-prima adequada, esse estímulo vai virar um produto final, que é um pouco mais de músculo, ou a manutenção. Então, essa síntese proteica também ela é reduzida. E ela é reduzida em algo em torno de 20% já logo após a ingestão de álcool. Logo após 24 horas que você ingeriu esse álcool. Então você consome o seu álcool hoje, sexta-feira, lá no domingo você já tem uma redução da síntese proteica. E daí você pode ter consumido na quinta, pode ter consumido na sexta, no sábado, e esse efeito vai acumulando, testosterona vai diminuindo, gliconeogênese vai aumentando, você não consegue mais construir, você não consegue mais manter, você está segurando a sua gordura como fonte de energia, porque lembra que a insulina faz isso, o seu cortisol alto ele faz com que o acúmulo de energia que você tem é sempre mais localizado no seu abdômen, aquela insulina muito alta que é exacerbada por causa também do álcool, ela estimula mais esse cortisol e a guardar cada vez mais gordura na região do abdômen. Pode começar a refletir por que você faz a dieta sua certinha. E pequenos drinks, sexta, sábado e domingo, está fazendo com que você não tenha um resultado tão favorável nessa região abdominal. Você pode estar com sua perna com baixa porcentagem de gordura, as suas costas, suas escápulas, o seu braço, mas ainda assim, essa região abdominal, você não está obtendo sucesso por causa de todos esses fatores, que eu vou repetir para você lá no final do vídeo. Já falamos dessa parte mais metabólica, o que acontece. Agora vamos unir essa parte metabólica e treino. E no treino, o que ele faz? O que ela faz? A ingestão de álcool para o treino, ela gera um grande problema. Primeiro, porque ela inibe as ações do cálcio. Se você lembrar, para a gente ter contração muscular, a gente precisa de cálcio e ATP. Se você tem menos cálcio, você tem menos contração muscular. Se você tiver menos contração muscular, você tem menos potência em gerar estímulos para aumentar a sua síntese proteica e produzir mais músculo. Ou muitos estímulos para aumentar esse gasto energético para você usar mais energia no seu pós-treino, para você aumentar essa oxidação de gordura e emagrecer um pouco mais. Então o álcool já gera esse problema para você. O álcool ele diminui a sua força muscular, provavelmente através daquele problema que a gente fala da gliconeogênese. Você não tem a capacidade de fazer tanta energia de uma forma com tanta facilidade. Outro problema também que o álcool ele gera em você, ele vai lá e mexe no seu sistema nervoso central. Ou seja, ele diminui a excitabilidade do seu sistema. O que acontece? Seu sistema fica um pouco mais lento, a contração fica um pouco mais descoordenada, você não tem tanta potência, você não tem tanto rendimento no seu treino. Tudo isso vai fazendo com que o seu produto final seja um pouco mais danificado. Eu já começo a refletir com você, será que aquela estratégia de uma taça de vinho, 2 taças de vinho, ou eu vou trocar minha cerveja por Heineken e não vou mais tomar Skol, não vou mais tomar Brahma, será que vale a pena? Eu já no final do vídeo eu vou falar para você. A recuperação do seu treino, você vai ter que lembrar comigo agora aqui que o seu treino, ele é um processo inflamatório agudo. Você está treinando e você está se inflamando. Uma das características é que quando você treina de modo exacerbado ou você não está acostumado, no próximo dia ou 24 horas após, você tem uma dor muscular tardia imensa. Que essa dor muscular ela vem acompanhada de dor, rubor, calor. Lembra que são fatores que demonstram para a gente que é um sinal inflamatório. Pessoas obesas, geralmente, elas já são inflamadas cronicamente. Essa grande inflamação
que está acontecendo nela cronicamente, libera o que a gente chama de algumas citocinas que são pró-inflamatórias. Por exemplo, eu linkei aqui uma citocina que chama TNF-alfa e interleucina 6. Por que eu estou falando isso? É muito comum o obeso estar tentando fazer a sua reeducação alimentar, diminuir seu percentual de gordura, aumentar a massa magra, porém nos finais de semana ele vem com o seu hábito de tomar o seu drink, tomar a sua caipirinha e tudo mais. Se essa pessoa já é inflamada, tudo isso que eu já te falei, já está gerando problema. Aumento da insulina, diminuição da gliconeogênese, aumento do cortisol, diminuição da testosterona, diminuição da síntese proteica, diminuição da força muscular. Ou seja, todos esses fatores vêm acompanhados da exacerbação da TNF-alfa e interleucina 6. O que ela faz? Ela potencializa, ela não deixa a sua insulina funcionar direito, ela aumenta o seu cortisol, tudo isso só vai aumentando os seus problemas. Então, geralmente a pessoa que é obesa ela vai sofrer até um pouquinho mais do que a outra para obter resultados, se ela continuar com esses hábitos. E mais uma vez eu quero deixar bem claro, será que vale a pena ainda? Será que um drink ou dois, será? Eu tenho um estudo aqui que pode responder isso pra gente. Na questão de treino, a gente tem que olhar para a termorregulação e para a hidratação. Por quê? A termorregulação e a hidratação está fortemente associada se as suas enzimas estão funcionando de maneira eficaz. Se as suas enzimas estão funcionando de maneira eficaz, a sua produção energética está rodando. Se elas não estão funcionando, a produção energética não está rodando. E para a enzima funcionar, ela precisa de um pH legal, ela precisa de hidratação, ela precisa de temperatura adequada, ela precisa de os micronutrientes adequados. Então vamos lá. O que o álcool faz? O álcool ele atua como um vasodilatador. Por quê? Porque o álcool é tóxico, ele precisa sair do seu corpo. Quando acontece isso, ele aumenta a vasodilatação sua periférica. Por quê? Porque ele quer aumentar jogar essa quantidade de álcool para fora. E uma das maneiras para jogar essa quantidade de álcool para fora é pela respiração, pela urina e pelo suor. Aumentando essa vasodilatação periférica, você consegue aumentar essa perda de líquido por evaporação, ok? Só que você vai aumentar essa perda de líquido por evaporação, aí você já vai começar a mexer em enzima. As enzimas, elas precisam de líquido para funcionar. Você vai estar desidratando rapidamente, você vai estar perdendo performance e rapidamente o seu treino não vai render como que era esperado. Outro problema que a gente pode pensar aqui é que essa sudorese exacerbada devido a esse efeito vasodilatador que o álcool te traz, você vai estar perdendo sais minerais. Sais minerais ele é muito importante para os fatores enzimáticos também, como a gente já tinha discutido. Então aqui, até agora, a gente já sabe que o álcool causa vários problemas no seu metabolismo, na testosterona, na insulina, no cortisol, na gliconeogênese, ele exacerba alguns pontos de citocinas pró-inflamatórias, sua recuperação pós-treino não fica tão bacana, no seu treino você não tem a capacidade de gerar tantos estímulos, tudo isso já está olhando que o álcool parece não ser tão interessante assim como uma estratégia vinculada a treino, quando eu estou almejando alguns resultados mais sólidos, alguns resultados mais eficazes, tá ok? Então eu vou mostrar para você aqui que eu separei aqui um estudo. Se algum professor da área depois quiser esse conteúdo, eu tenho vários links aqui dos estudos que eu estou usando. Foi feito um estudo com homens já treinados. E o que eles fizeram com esses caras? Eles fizeram um treino de força. E eles estavam querendo verificar se esse treino de força ele era capaz de aumentar a síntese proteica. Para você que não entende, o treino de força, a musculação, o que ele faz? Ele estimula, ele sinaliza para o seu corpo falar assim, ó, você está treinando, estou degradando seu músculo, se eu estou degradando seu músculo, depois você vai precisar recuperar ele. Precisar recuperar ele, para a gente, chama-se aumento de síntese proteica. Aumentar essa síntese proteica significa recuperar esse músculo ou manter, ou ficar um pouquinho maior. Tudo depende das condições. São várias condições que vai levar esse músculo manter, ficar menor ou ficar maior. Ok? Então, homens treinados fizeram musculação, estamos olhando para a síntese proteica. Tá ok? Logo após o treino, o que os pesquisadores fizeram? Disponibilizaram para os caras, para esses 3 grupos, um pouco de proteína mais álcool. Para o segundo grupo, proteína e carboidrato. E para o último grupo,
um líquido que não ia gerar prejuízo nenhum para a pessoa. Ou seja, o líquido que não ia gerar prejuízo nenhum para a pessoa, o que aconteceu? Verificaram que o treino gerou aumento de síntese proteica. Ok, isso a gente já esperava. Agora, e quando você faz a ingestão de álcool pós-treino? Isso acontece no seu treino de sexta, isso acontece no seu treino de sábado, no seu treino de domingo, no seu futebolzinho de quarta-feira, de quinta-feira, ou enfim. O que acontece? Quando você joga o álcool mais a proteína para dentro, você tem uma redução de em torno de 24% de síntese proteica. Tá ok? Comparado com aquele grupo que não consumiu álcool. O grupo que consumiu carboidrato e mais álcool, ele teve uma redução de 37% da sua síntese proteica, comparado com aquele grupo que não consumiu produtos que não iriam de encontro aos malefícios de diminuir a síntese proteica. O que eu quero dizer com isso? Você vai lá, faz uma semana ótima. Na quinta-feira você marca o seu happy hour pós-treino e vai lá e já começa as quantidades de álcool. Pode ser 1, 2, 3 cervejinhas. Tudo bem? Você já vai ter algum probleminha aí. Esse problema vai ser grande? Não. Por quê? Porque se a gente olhar para simplesmente 0,5 gramas de álcool, você não vai ter problema. Agora, quando a gente olhar para mais do que 1,5 gramas de álcool, você já começa a ter esses problemas que eu te falei. Tá, mas então, Rodrigo, eu só vou tomar até 1,5 gramas de álcool, vou tomar 1 grama de álcool. Tá ok. Você faz as contas aí, o quanto tem de grama de álcool na sua cerveja, na sua gin, no seu vinho. Só vou tomar na quinta-feira sim. Só que no sábado, na sexta-feira, você vai lá e toma de novo. No domingo você vai lá e toma de novo. E eu quero lembrar para você que a hora que o álcool entra no seu organismo, ele tem um efeito acumulativo. Ele não é dissipado assim tão rápido. Grandes quantidades, por exemplo, 120 gramas de álcool, ela é capaz de elevar o seu cortisol de uma maneira exacerbada em 4 horas. Por exemplo, a festa que você foi na quinta-feira e você tomou todas, ou na sexta-feira você tomou todas. Você tomou em média aí 100 gramas de álcool. Nesse momento, você estimulou o seu cortisol a níveis exacerbados. Rapidamente, em 4 horas, isso já alcançou o seu teto máximo. Porém, às 24 horas seguintes, esses valores de cortisol não abaixam. Então, se você fizer uma conta rapidamente, você deu uma pancada no seu corpo na sexta-feira e você tenta recuperar ele no sábado, bebendo um pouquinho menos, porém você vai para o seu restaurante preferido, aumentar o seu consumo de carboidrato, que já vai estimular um pouquinho mais a insulina, o seu sono não vai ser tão regrado, você diminuiu a sua atividade física. Todos esses são fatores que vão de encontro à potencialização dos baixos resultados que você tem. Então a mensagem que eu deixo aqui para você é a seguinte: você pode gostar ou não. Essa história de trocar a Brahma por Heineken, para mim não faz muita diferença. Por quê? Porque eu não estou olhando simplesmente para a matéria-prima da cerveja. Eu estou olhando para o álcool que tem dentro da cerveja. Esse álcool tem um efeito acumulativo. Os meus alunos sabem bem o que eu estou falando. Quando eles começam com a história que vinho é melhor do que cerveja e cerveja, gin é melhor do que cerveja, desculpa. Alguém nesse meio todo da nossa área estava tentando minimizar o dano. Tá ok? Mas eu acredito que tem pessoas que não podem trabalhar minimizando os danos. Tem pessoas que precisam de um ajuste muito fino para chegar nos seus objetivos. Tem pessoas que está faltando esse pequeno ajuste fino para alcançar o objetivo final. Então o recado que eu deixo aqui é esse: o álcool ele vai completamente contra os seus resultados e pior, o seu abdômen é o que mais sofre, porque aumento do cortisol aumenta o estímulo da síntese de gordura no seu abdômen. Você nunca mais vai ver ele. Muito obrigado e Feliz Natal para todos. Até a próxima.